Marilene, pastora Dalva, né? Dalvani, prazer tê-la aqui. Pastor José, professor Wilson, né? Wilson, missionária Julina, né? Julina, irmão Vando, graça e paz a todos vocês. É um prazer tê-los aqui. Esse, como vocês já sabem, é o espaço saber bíblico, teológico e filosófico. Você perguntou, Vando, se existe alguma coisa de benéfico no misticismo religioso. Eu diria que você está fazendo uma pergunta um tanto que capciosa, né? Que na realidade você sabe que no misticismo religioso não pode ter nada de benéfico para a fé cristã, para a cristandade. E esse misticismo religioso é um fenômeno recorrente nos dias atuais. É um desafio para a igreja. Você colocou bem, esse misticismo, ele nasce, né? Ele tem as suas origens lá no pluralismo religioso. Que pluralismo não é diversidade. Nós temos que viver em unidade meio à diversidade, não meio ao pluralismo. A diferença é muito grande. Pluralismo é uma coisa, diversidade é outra. Esse pluralismo supervaloriza uma manifestação de várias religiões. O pluralismo prega de que toda religião tem a mesma ontologia, tem a mesma essência. E de que existem em todas as religiões faíscas da sabedoria de Deus. E que todas as religiões levam a Deus. Isso é nós chamamos de Marlene? Que tipo de argumentação é esse? É uma argumentação falaciosa, né? Falaciosa. É uma grande falácia, né? É um raciocínio inconclusivo, né? Olha, esse misticismo religioso, Cavalcante, eu diria que é uma espécie de materialização e de ritualização da fé. Aí descaracteriza totalmente o culto que Paulo chama de racional, né? Desvirtua a fé das pessoas. O que é um culto racional? É um culto inteligível. É um culto discernível. É um culto interpretável. Então não tem espaço para essas práticas ocultistas e espiritualistas. Entendeu? Mas o misticismo religioso, ele visa materializar e ritualizar a fé. O escritor aos Hebreus disse que a fé não é para ser materializada, é para ser exercitada. É prova do que não se vê e fundamento do que se espera. Então esse misticismo ele busca tornar a fé um elemento visível, um elemento palpável, algo tangível. Veja, é a desvirtuação da fé. Aí depois que alguns líderes oram por alguns objetos, esses objetos se tornam objetos de fé e passam a servir até de amuleto de proteção. Então cuidado com esse misticismo. E eu diria que esse misticismo, pastora Selmoni, né? Selmoni, não bonito, viu? Selmoni. Eu diria que esse misticismo religioso, ele é multiforme, né? E tem múltiplas manifestações. E uma das manifestações dele é o profetismo extra-bíblico e antibíblico. Sim. E você observa que dessas predições que surgem nos dias atuais, né? Essas predições que tentam realizar casamento, desfazer casamento, direcionar a vida das pessoas, administrar finanças das pessoas, essas predições que só trazem confusão, de onde elas procedem? É aí que a importância do exercício do discernimento, né? De onde essas predições procedem?
De onde esse profetismo procede? É da mente natural? É de uma mente maligna ou é de Deus? Essas predições não seriam premonições ou clarividências? Olha, é preciso exercer o discernimento. Uma outra manifestação desse misticismo religioso, eu diria que é o pietismo. Mas o que é o pietismo? É um movimento oriundo do luteranismo. É uma contraposição à teologia luterana, à ortodoxia luterana. Os pietistas dos dias de Lutero, eles supervalorizavam as experiências individuais. E essas experiências não passavam pelo crivo da racionalidade, por uma avaliação bíblica e teológica. E essas experiências dão origem a todo tipo de visões, todo tipo de revelações. Então tem que ter cuidado com os pietistas dos dias atuais. Eles valorizam experiências pessoais, né? Vão aos montes se utilizar, se sacrificar. Aí diz, olha, eu tive uma experiência. E dessa experiência, aí surgem muitas e muitas revelações. Muitas e muitas profecias. Olha, sabe de uma coisa? A revelação maior é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação máxima, absoluta e cabal de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Jesus Cristo foi muito enfático quando ele disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Entendeu? Então é preciso exercer muito discernimento. Esse movimento pietista, ele surgiu lá no século XVI, né? O seu mentor intelectual foi um teólogo luterano, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome dele, um tal de Jacob Sperner, né? Ele foi o fundador do pietismo. Então o pietismo é um movimento gnóstico, ocultista e espiritualista nos dias atuais, ameaçando a cristandade. E surge desse movimento pietismo até oração de determinação. Hoje as pessoas querem orar determinando Deus. Não se ora mais segundo a sua vontade, ó Deus, como o próprio Cristo orou. Na oração do pietista é determinando Deus. Agora veja que absurdo, né? O pecador determinando um ser perfeito. Um limitado determinando um ilimitado. Um humano determinando o divino. A criatura determinando o Criador. É um absurdo. Os pietistas precisam entender que o tempo de Deus é o cairológico, não é o nosso tempo cronológico, o tempo do relógio. O tempo de Deus não segue uma linearidade, não. O tempo de Deus é paradoxalmente um tempo sem tempo, porque Deus é atemporal. Isso os pietistas dos dias atuais precisam entender. Cuidado para não confundir pietismo com petismo, né? Pietismo. Pietismo é um movimento oriundo lá do luteranismo, né? É um movimento que supervaloriza as experiências pessoais. Agora, uma outra manifestação desse misticismo exacerbado nos dias atuais é exatamente a fanerose, né? Que é o cair supostamente no espírito, cair no poder de Deus. A pessoa sai da percepção, da sua percepção, sai do estado de racionalidade, do estado de lucidez, para um estado de consciência alterada. E é uma alteração de consciência patológica, né? É fanerose, é o cair supostamente no poder de Deus. Isso é muito perigoso. Outra prática também, outra prática espiritual, que não é uma prática cristã, é uma prática espiritualista e ocultista presente nos dias atuais, principalmente no espaço religioso pentecostal e neopentecostal. É exatamente a êxtase. Êxtase é arrebatamento de sentido, né? É elevação de si, é sair de si, é elevar-se. Aí a pessoa sai da sua percepção, sai da sua racionalidade
para um estado de irracionalidade. Isso é muito perigoso. Não é vida cristã. Isso é espiritualismo, isso é ocultismo. Olha, eu diria que esse misticismo se manifesta também através de um fenômeno muito recorrente hoje, né? Que é a histeria coletiva. Você já presenciou uma manifestação de insanidade mental no espaço religioso? É uma coisa espantosa, é uma coisa assustadora, é uma coisa patológica. Eu diria que a histeria coletiva é espécie de uma manifestação coletiva de insanidade mental. É um surto coletivo. É uma doença psicogênica em massa. É uma explosão de sentimentos reprimidos. Pessoas cheias de problemas psicológicos, pessoas de medos, com traumas, pessoas cheias de angústias, né? Pessoas cheias de frustrações, pessoas decepcionadas com a vida. E as pessoas se reúnem num determinado lugar e começam a se extravasar. Aí perde o equilíbrio emocional e começa a esboçar um comportamento completamente assustador, um comportamento estranho. Elas caem pelo chão e começam a babar, e começam a tremer, e começam a gritar, começam a pular, começam a ter visões, alucinações, delírios. É uma coisa assustadora. Isso não faz parte do culto racional. Não tem nada a ver com culto racional. Veja o que o apóstolo Paulo diz, olha, eu oro a Deus com o meu espírito. Eu canto a Deus com o meu espírito, mas eu canto com racionalidade. Eu canto com discernimento. Eu canto com maturidade. Então, no culto racional, que seja individual ou culto coletivo, não tem espaço para essas práticas ocultistas. É preciso criar mecanismos de defesa contra essas práticas. É preciso confrontar e desconstruir essas práticas. Cuidado com essa coisa de histeria coletiva. Histeria coletiva, muito cuidado. E para finalizar, sim, não, 12 minutinhos tá bom. Uma última manifestação desse misticismo, Cavalcante, finalizando, é exatamente esta filosofia do transcendentalismo. Aí ela tem a teologia dela. É uma filosofia, mas ela tem a sua teologia. Então, o que é que o cristão transcendentalista acredita? Que Deus é transcendente, até aí tudo bem. Mas eles dizem o seguinte, que o conhecimento de Deus não vem das evidências científicas, não vem das experiências sensoriais, não vem da racionalidade, vem do nosso próprio entendimento, da nossa própria intuição. Então é preciso transcender o ser, é preciso ir além dos limites da sensibilidade e além dos limites da racionalidade. É preciso transcender o ser, porque Deus se revela através do entendimento humano, da intuição humana. Isto é muito perigoso. Isso é uma deturpação da realidade de Deus. Olha, vamos ver rapidinho aqui, Cavalcante, o que o apóstolo Paulo, não é Paulo não, vamos ver aqui primeiro o que o profeta Jeremias diz sobre essa transcendência do ser. A gente não pode confiar no nosso entendimento, porque o coração humano é desesperadamente corrupto. A nossa vontade nos engana, a nossa intuição nos engana. Vamos ver aqui, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração humano, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus que perscruta o coração. Então essa teologia, essa filosofia do transcendentalismo precisa ser refutada. Ela não tem fundamentação bíblica. Você não vai ver nas cartas de Paulo, nas epístolas paulinas, nem nas epístolas gerais, nem nos evangelhos, nenhum versículo que dê legitimidade a essas práticas. Veja o que diz aqui em
Vamos ver o que diz aqui. É provérbio? Não, é provérbio 3,5. Diz assim, olha, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Noutra tradução diz assim, não confia, não apoia no teu próprio entendimento. Por que assim? Porque a nossa vontade nos engana, o nosso entendimento nos engana, a nossa intuição nos engana. Aí traz aqui um grande conselho do sábio Salomão. Não seja sábios aos teus próprios olhos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia-te, pois, no Senhor.